Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians treinou na tarde desta quinta-feira, de olho no confronto contra o Internacional no sábado, lá no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de estar na semifinal da Copa do Brasil e disputando as oitavas da Sul-Americana, o principal objetivo do técnico Vanderlei Luxemburgo é afastar o Corinthians do Z4. Hoje o Timão ocupa a 14ª colocação e tem 19 pontos. Está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Por isso, para essa partida, ele deve ir com força máxima, usar todos os titulares que estiverem à disposição. E aí, depois desse jogo, o Corinthians não volta para São Paulo, embarca direto para a Argentina, porque na terça-feira, lá em Rosário, tem o jogo de volta contra o Newell's Old Boys pelas oitavas da Sul-Americana. No jogo de ida, o Timão levou vantagem, venceu por 2-1 na Neoquímica Arena. Portanto, vai com vantagem aí para os últimos 90 minutos dessa decisão. Agora falando sobre mercado da bola. Depois da saída do Roger Guedes, o Corinthians continua recebendo aí sondagens, interesses por jogadores importantes do elenco. Um deles é o zagueiro Murilo, de 21 anos, que já foi procurado pelo Sevilha e também pela Fiorentina da Itália. Mas o Corinthians não aceitou a proposta. Desta vez, o Napoli, último campeão italiano, fez sondagens pelo zagueiro. A posição do Corinthians é a seguinte: não tem interesse em negociá-lo até o final da temporada. Mas se isso acontecer, não vende por menos de 20 milhões de euros. Na cotação atual, mais de 106 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians detém 80% dos direitos econômicos do zagueiro. Destaque do nosso ESPN.com.br, Murilo, zagueiro do Corinthians, na mira da Europa. Tá aí, ó, na mira de campeão italiano, Renato Rodrigues. É normal, porque é um atleta com grande potencial. Já viu ele na mira da Fiorentina, no caso, o Corinthians até rejeitou a proposta. Informação do Raul Moura, que no Corinthians ali tá sempre dando boas notícias. Apurando, enfim. E apurando. Vamos ver, a gente sabe que o Corinthians não tem muito o que segurar, né? Tá pedindo ali 20 milhões de euros, é um zagueiro com potencial. A questão do Corinthians a gente sabe, né? Não tem muita barganha, a gente tem visto ele chutar o valor um pouco mais alto, mas eu não duvido não, se chegar um pouquinho menos, o Corinthians não libere por conta das condições do clube. Trouxe o Veríssimo, e a gente estava falando que era um bom reforço e tudo. Talvez já pensando muito nessa saída, É isso que eu tô falando, né? Ninguém dá ponto sem nó no futebol. Então pode ser que o Murilo vá nessa, viu? Porque é um jogador que tem jogado muito bem, tem muito potencial. E assim, se firmou, e de todos os meninos que ganharam oportunidade esse ano, é o mais regular de longe, assim. O Napoli perdeu jogadores na temporada, depois de ter sido campeão italiano, perdeu o zagueiro coreano, que foi, se eu não me engano, pro PSG. Enfim, tem muito que buscar esse Napoli, talvez seja no Brasil, seja no Corinthians. Tá o corintiano, hein? Que semana, hein, rapaziada? Pelo amor de Deus. A gente brincou com o Raul Moura, que tá nessa apuração aí, como você bem falou. Falou, Raul, hoje essa semana seu corintiano do caos. trouxe a saída do Roger Guedes, agora essa notícia também dessa negociação do Murilo, enfim. Mas tá tudo lá no nosso ESPN.com.br. O Corinthians pensa no futuro sem Roger Guedes. E Agora eu quero ver. E agora? Quero ver. Agora existe uma pergunta no CT Joaquim Grava que não quer calar. Como fica o Corinthians sem a presença de Roger Guedes? A resposta vem com o tempo, é claro. O fato é que agora existe um buraco que precisa ser preenchido no campo corintiano. Eu não estou falando nem de um substituto para o Roger Guedes. Criou-se mais do que um espaço. Um holofote que ficava na ponta esquerda do Corinthians agora procura outro lugar para iluminar. Guedes se tornou a grande referência desse elenco quando o assunto era bola na rede. Foram 21 gols nessa temporada e ele segue como artilheiro do ano alvinegro. A vaga do homem-gol precisa ser preenchida. Na hora, um nome veio à cabeça do torcedor. Yuri Alberto. Será que agora vai? O 9 até fez as pazes com gol nas últimas partidas. Desde que chegou no Corinthians, Yuri Alberto tem 67 jogos e apenas 20 gols.
uma média não tão boa para um camisa 9. Mas o torcedor otimista do Corinthians já pode falar que desde a saída de Roger Guedes, o Yuri Alberto tem uma média de 1 gol por partida. Fiquei acho que dois ou quase 3 meses sem marcar na arena aqui, mas graças a Deus os gols estão voltando. O amor da torcida também, né, que é cruel. Mas a torcida é isso aí, é um relacionamento de amor e ódio. Vamos viver o amor. Se foi brincadeira, foi brincadeira. Então dá ênfase, que parece até que está dando ênfase de uma coisa que parece que ela é provocativa, tá? Eu acho assim, alguém vai ocupar o espaço. Alguém vai ter que ocupar o espaço. Nós vamos ter que trabalhar o conjunto como um todo. Entendeu? Não tem que estar preocupado que fulano, beltrano, ciclano. E pegando tudo. Foi uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira, né? Então, fica numa brincadeira. Depois da vitória no jogo de ida nas oitavas da Sul-Americana, o torcedor corintiano ficou apreensivo com Cássio. O goleiro saiu ainda no primeiro tempo por conta de uma pancada no tornozelo. Ontem à tarde, em nota oficial, o Corinthians informou que não foi constatada nenhuma lesão e que Cássio deve participar dos treinos de hoje. Antes do jogo de volta na Argentina, o Corinthians tem um compromisso no Campeonato Brasileiro. E mesmo com foco Sul-Americana, o Brasileirão não pode ser deixado de lado. Luxemburgo já deixou isso bem claro. No momento aqui eu cheguei alguma vez aqui para vocês da imprensa aqui, falei, nós temos que pensar na zona de rebaixamento. Em um momento aqui vocês viram falar isso aí. Eu sempre falei lá atrás, até me ironizaram um pouquinho, que eu falei, nós temos condições para a zona de Libertadores, buscar uma Libertadores. Se você pegar hoje, nós terminarmos o turno dentro daquilo que nós queremos, né? Nós vamos ficar a um jogo de uma zona de Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro permite isso com todo um turno pela frente. A situação atual é de apenas 4 pontos entre Corinthians e Bahia, time que abre o Z4 com 14 pontos. Já se foram 17 rodadas, mas é bom lembrar que o time de Luxemburgo tem uma partida a menos. O duelo em casa na 15ª rodada contra o Grêmio foi adiado. Este final de semana o jogo é lá no Beira-Rio. O adversário é o Internacional. A fase não é das melhores. Cudê ainda não venceu em seu novo clube. Um empate e 2 derrotas. A última na terça-feira pela Libertadores. Derrota que pode fazer Eduardo Cudê poupar alguns titulares no jogo de sábado. Oportunidade perfeita para Yuri Alberto assumir de vez o apelido de Homem-Gol. Os olhos vão estar todos focados no camisa 9, que ainda vai contar com a boa e velha lei do ex. E aí, bora, Lauzinho? Eu vou de time top, viu? Pra vaga do Roger Guedes, que sabe? Cara, eu tenho que contar um negócio pra vocês, mas só posso contar depois. Não, tem que contar agora. Não posso. Senão, por quê? Não, senão cancela a gente sai daqui, não vai ter lugar no programa. Deixa cara, eu ver. Cartão? Eu li um negócio agora. Deixa eu ver. Não posso falar. Não pode falar. Eu posso falar, se eu falar... Tá bom, então quem vai chegar no lugar do Roger Guedes? Cadê o Isso daí é a pergunta do milhão. É o seguinte, a imprensa do Chile tá desmentindo o Duílio, dizendo que o Corinthians fez proposta pelo Alex Sanches. O Palmeiras negou a proposta. Inclusive, os caras ligaram pra lá, isso é informação. Pediram $2 milhões por mês? Não, o Palmeiras falou, a gente contratou nem o volante pra contratar o Alex Sanches. Falei pro Sormani no café ontem, na hora que tá indo embora, o Sormani Eu acho que vai ser uma grande roubada se o Corinthians pagar $2 milhões pelo Alex Sanches. Não vale? Eu pago $2 milhões pro Pedro. Eu pago $2 milhões pro Pedro por mês, pro Pedro ficar quieto e só jogar em janeiro. Ele pode jogar copinha. Ele pode jogar copinha, o Pedro? Vamos colocar o nome. Deixa ele jogar na copinha. No Olympique de Marseille, né? Torneio início. Jogou na Inter, foi horroroso. Que jogou no Manchester United. No Barcelona ele jogou bem. O Barcelona ele jogou bem. Barcelona e no Arsenal, sim. Sabe o que é? Se contrata muito jogador... pelo nome que o cara fez lá atrás, cara. $2 milhões. Se o cara vem pra ganhar uns 400 que não... e outra coisa. O Roger Guedes não ganhava isso. Entendeu? Não, claro. Agora, o Renato Augusto não deve ganhar. Tá aí, ó. Uma outra informação... Temporada de 18 gols, né, do Alex Sanches nessa camisa aí. Milik, né? Exatamente. Jogando onde? No Olympique Marseille. Então, é isso que eu tô dizendo. Pra mim tem um peso diferente, entendeu? É isso, é por isso que o Mbappé tem que sair de lá. E até porque não tem a característica do Roger Guedes, né? Não tem. Se você pensar quem... Aliás, é difícil você encontrar um jogador com a característica do Roger Guedes. O São Paulo jogava com 2 Bem atacantes, mas eles se movimentavam bastante, mas eram 2 caras que não iam ali de fundo. Ele e o Vargas, né? Que eram 2 atacantes. Aquela história do Soteldo... O Corinthians pensou em alguns nomes aí, eu não vou nem falar... não pensou. Nem vou falar porque como não rolou, agora eu vou começar... Não, vou evitar porque... Não, mas pensou em quem? Não, pensou nos caras que estão jogando aqui na América do Sul. Gringos. Fala. Tudo bem. Não concretizou, mas veja só, como não qual? aconteceu, assim, deixa eu mas... falar, pô. Como não aconteceu,
e eu não fui checar isso porque não aconteceu, eu paro aqui, ó. Faltou checagem, né? Não, faltou checagem porque fechou o mercado ontem. Aí também é o seguinte, passar o pano para a diretoria e falar, porra, tentaram 7... depois eu falo para vocês, se vocês quiserem, vocês falam, para não valorizar um negócio que não aconteceu, entendeu? É isso. Mas às vezes... Mas não aconteceu. Não dava tempo. Não, um cara ligou lá e falou, olha, tá aqui, mas como é que tá? O Alexis Sanches tem mais jogadores aí que podem... Tem clube. Só uma informação do Murilo, ele saiu na capa do Gazeta dello Sport, interesse do Napoli. Do Napoli? 20 milhões de euros. Porque o Koulibaly... O Minjaé foi embora. Também o Minjaé foi pro Bayern de Munique. 20 milhões de euros. 20 milhões de euros vai embora. Aí é o seguinte, você tem duas opções. Você tem duas opções. Ou você vende já, ou você fala o seguinte, vamos esperar porque de repente o cara... Não. E o Corinthians tem... A porcentagem do Corinthians qual é? É uma boa pergunta, porque o Corinthians não tem nenhum jogador 100%. Não, mas eu acho que tem bem mais do que o Roger Guedes, por exemplo. É que o Roger Guedes foi outra situação, né? Eu acho que para vir ele teve que dar 60%. Isso. Porque o Corinthians não tinha dinheiro para pagar. Porque eu tô ironizando aqui. Porque o Pedro foi vendido por nada lá pro Zenit e os caras se basearam no valor do Transfer Market, certo? Não foi isso? Então agora eu tô me baseando no valor do Transfer Market. O Transfer Market é uma estimativa. Não, tudo bem, mas eu tô ironizando. Se o Murilo vale 3,5 milhões e os caras, se chegar a proposta de 20 milhões, pô, dá o Yuri junto, cara. Porque é muito dinheiro, entendeu? Então é isso que se não vender é porque tem alguma coisa, né? Porque vende o jogador que vale 20... ou pode valer 40, vende por 5. Mas o e o cara que vale 3, você não vai vender por 20, né? O Corinthians tem alguns mistérios. Por exemplo, teve o caso do Xavier, que o Corinthians tinha recebido uma proposta do exterior. O volante. É uma proposta, acho que de 2, 3 milhões de euros. Aí chega no final do ano, libera o Xavier de graça. Sim. Tem uns